Boa tarde a todos e bem-vindos à primeira edição do programa CSPB Como ao Parlamento. Esse programa de entrevistas visa apresentar os pré-candidatos a cargos do Poder Legislativo que possuem histórico compromisso com a agenda política dos trabalhadores do setor público e com os serviços públicos brasileiros. A proposta é ampliar a representação dessas categorias e de seus aliados na esfera política, de modo a interromper a agenda de retrocesso e de desmonte dos serviços públicos conduzida nos últimos anos. É importante destacar que a Sindicatos Online, que dá suporte técnico a este programa, ocupa o papel de ferramenta, não interferindo nem respaldando qualquer posicionamento político ou ideológico. Acompanhe a Sindicatos Online pelo @Sindicatos Online e me acompanhe pelo André Tipara. O programa será dividido em 2 blocos de 15 minutos. No primeiro bloco, o entrevistador e o entrevistado tratarão de temas nacionais. No segundo bloco, de temas regionais, no caso de hoje, dos Estados Unidos. Quem vai conduzir a entrevista é João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, vice-presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, a NCST, e vice-presidente da Confederação Latino-Americana e do Caribe de Trabalhadores Estatais, a CLAT. E o entrevistado do nosso programa de estreia é o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Verde de Minas, Eduardo Maia. Eduardo tem 49 anos, é formado em Comunicação Social e Direito e atua desde 1999 como analista do Ministério Público de Minas Gerais. Licenciado de suas atribuições sindicais para concorrer nessas eleições, Eduardo Maia ocupa os cargos de secretário-geral da nova Central Sindical de Trabalhadores em nível nacional, diretor de assuntos do Ministério Público da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, diretor de mobilização e relações do trabalho da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, diretor de assuntos parlamentares da nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais, diretor de assuntos institucionais do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais. Informo, para efeito de controle de tempo, irei fazer pequenas intervenções durante a entrevista, formando o tempo restante para o encerramento de cada bloco, de modo a contribuir para que ambos tenham um melhor aproveitamento durante o intervalo de tempo destinado ao programa. Agora é com você, João. Boa tarde, deputado Eduardo. Tem que começar a acostumar, né? Deputado Eduardo Maia. Boa tarde, André. Boa tarde, principalmente a quem está nos assistindo pelos diversos canais sociais da Confederação, da sua grande malha orgânica e das entidades sociais e sindicais a quais nós somos coligados. Bem, como disse o apresentador, esse programa aqui ele tem o condão de expor, de contribuir, de comprometer candidatos aos parlamentos nacional, Congresso Nacional e os parlamentos dos estados nesse processo eleitoral de 2022. Nós estamos primeiro conversando, dialogando com os candidatos que são diretores da própria CSPB. Em seguida, na segunda bateria, nós vamos conversar com os demais candidatos do setor público e do setor privado, claro. Porém, não basta ser diretor da CSPB, não basta ser do setor público, não basta ser sindicalista, não basta ser trabalhador para participar desse programa. Esse programa ele tem o compromisso de mudar o perfil do Estado para também mudar o modelo do Estado, o papel do Estado, a função do Estado, o tamanho do Estado. É isso que está em disputa nesse momento. É o Estado voltar a ser prestador de serviço e não apenas demandador de serviço para o setor privado. Então, para isso, a primeira coisa é assinar essa carta de compromisso com o usuário do serviço público. E o nosso viés, a nossa dimensão aqui de defender o serviço público é defender o usuário do serviço público, que eu tenha mais serviço público de melhor qualidade, serviço público mais proporcional à carga tributária. E o Eduardo já assinou. Aqui estão todas as pautas, as principais pautas do setor público que nós vamos defender junto aos candidatos majoritários, mas principalmente junto aos parlamentares. O nosso projeto principal é mudar o perfil dos parlamentos nacional e estaduais. Então, eu começo, Eduardo,
você conhece os compromissos, você conhece a pauta da CSPB, e queria que você se manifestasse sobre essa pauta, especialmente no que diz respeito à PEC 95, muita gente não sabe o que significa esse palavrão, a PEC 95, desculpa, a emenda constitucional 95, a PEC 32, a Convenção 151 da OIT, o que significa e qual é o seu compromisso para com essas pautas? Boa tarde, João Domingos, nosso presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Boa tarde, André, nosso apresentador dessa tarde. O Léo, que está nos trabalhos técnicos. Boa tarde a todos. E, principalmente, boa tarde a todos os servidores públicos, né, que nos ouvem nesse momento, e também a todos os trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada que nós estamos tendo acesso por meio desse programa. João Domingos, você foi muito feliz com relação à escolha das pautas, que, na verdade, são pautas que não só mudam, né, a própria estrutura do Estado, a forma de prestar o serviço público, mas, principalmente, traz o retorno para a sociedade. É a sociedade a principal beneficiada com essas temáticas que você trouxe, né? A primeira delas é a Convenção 151, que eu acredito que seja o principal tema que nós deveríamos debater nesse momento. Ela é a mãe de todas as mudanças que nós, servidores públicos, esperamos ver acontecer, que é a negociação coletiva no serviço público. A Constituição Federal de 88 trouxe avanços, sim, com relação aos servidores públicos e à sua representação sindical, mas deixou manco, né, o tripé que sustenta a nossa negociação, faltando exatamente a negociação coletiva, e falta, então, preencher, né, essa lacuna legislativa com a negociação coletiva em favor dos servidores na administração, seja a administração federal, seja estadual, seja municipal. E é uma defesa que a CSPB já vem fazendo há muito tempo. Eu que acompanhei, viu, João, a sua luta para a aprovação do primeiro projeto, né, que foi liderado pela CSPB no Congresso Nacional para a regulamentação da 151. Nós tivemos sucesso na aprovação desse projeto, mas, infelizmente, né, por uma conjuntura política que nós sabemos que não é ocasional, mas é um projeto, né, o governo de ocasião vetou o projeto. Então, a 151 é a mãe de todas as reformas que nós, servidores públicos, almejamos. A PEC 32, né, essa nefasta PEC da reforma administrativa, né, trazida pelo atual governo federal, ela vai em confronto exatamente com o Estado de Direito que nós queremos, né? Enquanto nós buscamos um Estado de prestação de serviço de qualidade ao associado, à população em geral, a PEC 32 e a reforma administrativa proposta pelo governo, João, ela chega ao absurdo de propor a subsidiariedade do Estado frente à iniciativa privada. E o que significa esse nome, né? Esse nome específico? Esse palavrão, Recording in progress. Está sendo gravado aqui, né? Deixa eu dar o OK na gravação. Só aqui, isso. Mas esse palavrão, né, que é a subsidiariedade, né, do Estado frente à iniciativa privada, é você passar a prestação do serviço público para a iniciativa privada e o Estado simplesmente vai ser o chancelador dessa prestação de serviço. E o absurdo maior é que essa prestação de serviço pode ser feita por qualquer pessoa jurídica de direito privado, João. Não tem nem que necessariamente ter interesse sem fins lucrativos. Ela pode ser qualquer empresa. Então, é realmente um absurdo. Um detalhe, né, passa a prestação de serviço para o setor privado, mas continua a carga tributária, que hoje é a mais perversa do mundo. Essa é a questão. Você vai pagar o serviço privado e vai continuar pagando essa carga tributária absurda. João, eu falava exatamente disso agora, né? A gente parece que está em sintonia do que nós estamos falando. O aumento do custo da máquina pública em decorrência da PEC 32 vai diminuir a qualidade e a quantidade, mas a sociedade, de uma forma geral, vai continuar pagando a mesma carga tributária. Ou seja, nós vamos pagar pelos serviços privados, que a iniciativa privada vai estar prestando, mas vamos estar pagando também o governo, que deveria estar prestando esse serviço. Né? Então, muita gente, inclusive, quando a gente fala isso, muita gente não acredita, mas está escrito.
É a falta de subsidiariedade. Mas, Eduardo, eu queria também te ouvir sobre o que eu considero excrescência, que é o sistema da dívida pública brasileira. O brasileiro precisa saber que quando se fala que rombo na Previdência, rombo aqui, rombo lá, é porque o Brasil só aplica mais ou menos 50% do orçamento colossal de mais de 3 trilhões, mais de 4 trilhões de reais, mais da metade vai para pagar o serviço da dívida, não é pagar a dívida, pagar o serviço da dívida. E a metade fica para o investimento, para o custeio, para etc. Eu queria dizer o que você tem de proposta em relação a isso. Porque essa também, a Convenção 151 é a mãe de todas as reformas. Agora tem um padrasto que é o sistema da dívida, né? Ô, João, eu queria casar, se você me permite, a resposta sobre a dívida pública do Estado com o que você disse no início, que você também pediu a minha opinião, né, que é o teto de gastos, né? Porque elas têm uma relação direta, né? O governo federal, por meio da Emenda Constitucional número 95, instituiu no Brasil, para quem não sabe ainda, né, um sistema onde o Estado, né, fica limitado nos seus investimentos a somente aqueles valores, né, apurados de inflação do ano anterior, né, como investimento. Mas para pagamento da dívida pública, todo o superávit que ele tiver, ele pode investir em pagamento da dívida, ou seja, nós não podemos fazer investimento em educação, não podemos fazer investimento em saúde, não podemos garantir database dos servidores públicos, porque passaria, né, do limite estabelecido pelo limite teto de gastos, mas nós podemos pagar a dívida pública, né? Então, o teto de gastos, na verdade, é uma falácia, né? É uma ação dos banqueiros, principalmente, que são os principais donos dos ativos referentes à dívida pública, para que nós desviemos recursos públicos do Estado e da União, no caso, né, principalmente da União, para a iniciativa privada, para esses bancos, para pagamento da dívida. E veja você, João, que há um dispositivo constitucional determinando a auditoria da dívida pública no Brasil e não se faz auditoria da dívida. Não é? A maior excrescência, como você disse, com relação à dívida pública, é que nós temos aquele jargão no Brasil, né? Devo, não nego, pago quanto puder, não é? Mas só que quanto eu devo? O brasileiro não sabe quanto deve, porque não há uma auditoria da dívida, há uma expectativa, né, da associação que é a Auditoria está dando da dívida, né, da Maria Lúcia Fatorelli, de que nós já pagamos essa dívida pública várias vezes e não querem que a gente saiba, né? Então, é uma excrescência, e a posição que eu tenho, né, como pré-candidato a deputado federal, é de trazer essa discussão para dentro do parlamento, porque, por enquanto, ela tem sido uma discussão que está fora da Casa Legislativa. Mas eu pretendo levá-la para dentro do parlamento para que nós possamos efetivamente garantir a auditoria da dívida. E aí sim, uma discussão justa sobre a forma de pagá-la, e quem não vai ser penalizado não vai ser a sociedade. Senhores, rapidinho, uma intervençãozinha, 3 minutos e meio, tá? Para o final do primeiro bloco. Que ótimo. Eu queria, inclusive, destacar, Eduardo, as pessoas, o cidadão, precisa saber disso. No orçamento dos últimos anos, e a previsão orçamentária para o próximo ano, que vai ser votada no fim do ano, na lei de diretrizes orçamentárias, estou prevendo corte em todas as políticas públicas, educação, segurança, saúde, etc., investimento em ciência e tecnologia, todos havendo corte. E há um aumento de 10% na previsão dos chamados serviços da dívida. Então, essa enorme discrepância é que precisa ser o foco realmente do próximo Congresso. Mas, para isso, nós temos que primeiro, e agora eu me dirigir a você, eleitor de Minas Gerais, do Brasil inteiro, cada cidadão em qualquer canto do Brasil, com certeza conhece um eleitor de Minas. Ligue lá e peça para votar no Eduardo. Sabe por quê? Eu tenho dito que nem se nós elegêssemos o Papa Francisco, que eu considero o maior líder social do mundo, não tem nada a ver com a religião, ele é o maior líder social do mundo. Se nós elegêssemos ele presidente da República do Brasil, de nada adiantaria se nós não mudarmos o perfil do Congresso Nacional.
E é sobre isso que nós estamos falando, mudar o perfil. Essa correlação de força tão desfavorável ao trabalhador, é isso? Sim, com certeza, Dom Domingos. Esse momento de pré-campanha, né, não é um momento ainda de nós aqui pedirmos o voto, salientarmos, né, as nossas... Você não pode, eu posso. Mas é o momento de nós assumirmos um compromisso. E esse compromisso, gente, é com a classe trabalhadora. João Domingos sabe muito bem, João Domingos é um dos nossos vice-presidentes da nova central sindical, sabe que o nosso compromisso é sim com o servidor público, a classe de qual nós temos o orgulho de pertencer, mas para além, né, do serviço público, o João sabe muito bem, nós temos parentes, amigos que são da iniciativa privada e que também têm sofrido com esse modelo, João, né? Esse modelo de Estado que querem aplicar, onde todas as penalidades são dadas aos trabalhadores, né? E o sistema financeiro, né? Principalmente, aí, como você citou, o sistema financeiro que sustenta a dívida pública e que cobra uma dívida pública que sequer foi auditada, né? O prejuízo é a prestação de serviço público à sociedade, mas também fome, desemprego, nós temos visto aí aumentos abusivos de preço. Tudo isso, né, é o compromisso meu de levar para a Câmara dos Deputados essa discussão, para que nós façamos a discussão não só da dívida pública, mas do próprio modelo de Estado, Estado do bem-estar social, que o João é um dos principais defensores e de quem eu sou um dos seguidores. Bom, gente, deu exatamente 15 minutos. Né? Acho que para, de repente, fazer umas considerações finais com relação ao tema, né, de âmbito nacional. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. E podemos passar, então, depois disso, né, depois de algum comentário, passar para as questões de Minas Gerais mesmo. Bom, o tema, resumo que eu falo do tema nacional, vai ser uma espécie parece que não tem o perfil do Congresso Nacional. Cada eleitor tem essa responsabilidade. De mudar, não votar em candidato que represente esse modelo de Estado, que é o Estado predador do serviço público, destruidor do serviço público. Mas, para isso, não bastaria apenas eleger um candidato, digamos assim, do campo progressista, se não elegermos um Congresso Nacional igualmente progressista, igualmente comprometido. Hoje se governa para as instituições, para o sistema. E, só para resumir o que significa, hoje nós estamos aqui que a metade do orçamento público vai para os bancos. Se passar a PEC 32, a outra metade vai para o setor de serviço. Então ficará zero de aplicação de políticas públicas através do Estado. Então é esse o cenário que nós estamos colocando para você em nível nacional. Portanto, cada candidato aqui não pode ser candidato só dos trabalhadores do Ministério Público de Minas, não só apenas do cidadão mineiro, tem que ser um candidato do Brasil, do sistema social brasileiro. E André, se me permite só um minutinho sobre esse tema, né, específico nacional. Como nós pertencemos a uma federação, né, e ela é composta de vários estados, a partir do momento que nós discutimos o serviço público, nós discutimos teto de gasto, nós discutimos negociação coletiva negociação coletiva do serviço público, nós estamos discutindo o próprio pacto, a própria forma que nós vamos seguir, né, nesse modelo federativo. E vocês vão ver que as relações são muito cruzadas. Né, no próximo bloco, quando falarmos da relação dos estados, né, especificamente do estado de Minas Gerais, vamos ver aí um regime de recuperação fiscal, que é exatamente o governo do estado de Minas Gerais negociando com a União as dívidas de um e de outro. Então, as relações são cruzadas, né, e o João tem toda a razão. O compromisso não pode ser só com o Estado, o compromisso é com a nação. Legal, gente. Então, agora eu vou chamar o próximo bloco, que são os temas regionais, né? Eu vou pedir a vinheta, e aí a gente já começa com o próximo bloco. O João Domingos inicia questionando aí o Eduardo Maia.
palavra, João Domingos. Bem, mais uma vez, lembrando que nós estamos agora no segundo bloco do primeiro programa do projeto CSPB rumo ao Senado, tem por objetivo, rumo aos parlamentos, que tem por objetivo exatamente mudar o perfil nos parlamentos nacional e estaduais. A próxima etapa, daqui a 2 anos, vai ser mudar o perfil dos parlamentos nos municípios. E hoje nós estamos fazendo a primeira entrevista com o nosso candidato a deputado federal, Eduardo Maia, que é oriundo do Ministério Público de Minas Gerais. Eduardo, agora passando para o tema do Estado. Você é de um Estado cujo governador simboliza muito bem esse modelo liberal, privatista. Os servidores públicos, como diz no jargão, têm comido um dobrado ali em Minas, principalmente o magistério, um dos que mais reclama. Então eu queria ouvir de você o que você está propondo para os trabalhadores, para a sociedade mineira, a partir do seu mandato de deputado federal. Bom, como nós conversamos no finalzinho do bloco anterior, nós vivemos uma federação, uma federação imperfeita, onde grande parte dos recursos arrecadados ficam concentrados na União, os estados ficam a reboque da União e os municípios a reboque tanto dos estados quanto da União, no que diz respeito a recursos próprios para gerir os estados e os municípios. Isso é muito problemático. Então, eu entendo que, a despeito de nós termos hoje um governador que não é alinhado com os propósitos da sociedade, mas não alinhado com os propósitos do mercado, o que nós precisamos pensar é que o Estado de Minas Gerais e todos os demais estados precisam rediscutir o Pacto Federativo, e é uma das propostas que eu gostaria de levar para o Parlamento, e essa pré-candidatura ela expressa isso também, que nós levemos uma proposta de Pacto Federativo para a União, onde realmente os impostos sejam concentrados onde a população está, que são nos municípios, nos estados. A União ela tem uma função que é uma função de preservação da própria federação, mas a União hoje ela concentra tanto a arrecadação de recursos que sobra aos estados e aos municípios, pouquíssimos recursos que ficam à mercê da União. Então, a gente quer rever esse pacto federativo. E você tem razão, sim. O governo do Estado ele tem agido de forma a preterir todos os interesses dos servidores públicos em relação ao mercado. Mas o eleitor de Minas Gerais, acredito eu, saberá dar essa resposta nas urnas no momento adequado, dia 2 de outubro. Eduardo, você falou em algo fundamental, que é rediscutir o Pacto Federativo. E dentro desse Pacto Federativo, uma das coisas mais importantes é o sistema tributário nacional, onde exatamente, como você disse, eu queria que você talvez explicitasse melhor as suas propostas, que o que ocorre no Brasil hoje? Essa carga tributária fenomenal. O Brasil hoje é a maior carga tributária do mundo, além de ser a mais perversa. Do ponto de vista da justiça fiscal, que é aquele que considera o que retorna para o usuário, o que retorna em serviço público para o usuário que pagou o imposto, se considerarmos, aí, além de ser a maior, ela é a mais perversa, a mais injusta. E o que faz disso é o fato da União concentrar toda a arrecadação. E hoje isso ainda tem um desdobramento mais perverso ainda, que é criar um clientelismo político em relação aos municípios, ao Estado, que tem que estar sempre de pilhas na mão, se submetendo a chantagens políticas, sabe-se lá a que mais, para ter o retorno do imposto que foi pago lá na cidade, lá no Estado. Mas ele vai para a União e a União devolve da forma que quer. Não é isso? Exato, João. Eu vou responder a esse seu questionamento com um exemplo muito prático. Minas Gerais, e assim como os demais estados, hoje, por uma decisão da União, uma decisão, um projeto encaminhado ou uma decisão tomada do presidente da República, tiveram que rever toda a sua arrecadação com relação aos recursos do ICMS, incidindo sobre os combustíveis,
porque a União determinou. Veja você, não é? A União, que é quem deveria cuidar somente dos impostos dela, né, e já arrecada mais do que os estados e os municípios, ainda tem a condição de interferir na nossa própria arrecadação dos impostos do estado. E o que acontece? Nós, mineiros, já temos um exemplo muito claro, né, de prejuízo que nós tivemos com a Lei Candir. Eu não sei se você sabe disso. A Lei Candir gerou para o estado de Minas Gerais um prejuízo de 135 bilhões de reais atualizados nesse ano de 2022, né? 135 bilhões de reais, só porque não foram repassados, conforme havia sido determinado pela Lei Candir, os recursos que foram, né, tirados dos impostos mineiros, que a União tinha que repassar para os estados, e não repassou para Minas Gerais, só aí 135 bilhões. E vai ser assim de novo, né? Os mineiros e os brasileiros, de uma forma geral, precisam acordar para isso. Vai acontecer de novo. Nós, né, que abrimos mão com esse governo que está aí em Minas Gerais, abriu mão dessa dívida que tinha direito a receber de 135 bilhões. Não, João, você não acredita, pessoal, vocês não acreditam. 135 bilhões de reais, o governo do estado de Minas Gerais aceitou receber apenas 8,7 bilhões desse total até 2037. Até 2037. E agora quer nos impor uma pauta que é a dívida do estado de Minas Gerais, repactuada lá no governo de 97 com a União, quer nos impor o pagamento de uma dívida de 152 bi. Por que não fez a compensação das dívidas? Por que não pegou o que a União devia, subtraiu o que o estado de Minas Gerais devia? A diferença são de 17 bilhões. Hoje nós estamos numa dívida de 152 bilhões, segundo o governo do estado, e querem nos impor um regime de recuperação fiscal que vai ser um desastre para o estado de Minas Gerais, como foi para o Rio de Janeiro. Então, veja bem, cidadão mineiro e brasileiro como um todo, essa proposta do Eduardo de rediscutir o Pacto Federativo Nacional, através de rediscutir o sistema tributário nacional, talvez seja a solução definitiva e fora dela, provavelmente não há outra, para os graves problemas de financiamento dos estados e municípios. O Eduardo, eu recebi aqui no WhatsApp uma eleitora de Minas dizendo assim, veja o que o Eduardo fala sobre o IPSEM. Fantástico. Eu quero mandar um abraço aí a todos os colegas lá do IPSEM, em especial a nossa presidente do Sindicato dos Servidores do IPSEM, a Tieta, né? O sistema, né? Quem mandou a pergunta foi o seu eleitor Eli Aires de Araxá. Ah, sim. Uma satisfação falar também com ele, o nosso presidente em exercício da Nova Central Minas Gerais, Eli Aires. Eli, um abraço a você, a todos os companheiros aí de Araxá, todos os cidadãos de Araxá. Mas, João, é muito importante, né, que nós saibamos os institutos de previdência, como o IPSEM, né, eles são responsáveis por gerir todos os recursos de aposentadorias e pensões dos cidadãos mineiros, né, ou do cidadão daí de Brasília, de Goiás, né? E o IPSENG, né, sofre, assim como os demais institutos de pesquisa, por governos, né, que deixam de repassar os recursos que são encaminhados, que são descontados dos servidores para a autarquia, deixam de repassar a parte que pertence ao Estado, de repassar para os institutos. Então, o que acontece? Os institutos, eles também vivem de pires na mão, tendo que depender do Estado para repasse de recursos. A defesa que eu faço, João, e que eu quero fazer para todos os institutos de previdências do Brasil, né, é que essas autarquias tenham autonomia financeira, que elas sejam desvinculadas das secretarias de Estado, né, para que seja obrigatório o repasse imediato da parte patronal dos estados, dos municípios, da União, para que a gestão seja exclusivamente técnica, João. Nós não podemos permitir que a gestão dos IPSENs fique subordinada à secretaria, seja ela qual for, Secretaria de Estado de Planejamento aqui em Minas Gerais, porque isso retira a autonomia dos institutos de pesquisa e, consequentemente, fragiliza tanto os servidores, né, que estão trabalhando no instituto de pesquisa, porque não sabem a quem respondem, se é o presidente da autarquia ou ao secretário de Estado, e, principalmente,
é uma insegurança para o usuário do sistema, para os trabalhadores e trabalhadoras que contribuem. E pior, não, aqui em Minas Gerais, diferentemente de alguns outros estados, como São Paulo, mas Minas Gerais, o Instituto de Previdência nosso, o IPSENG, também é responsável pela saúde do trabalhador do estado. Veja só a gravidade disso. A falta de repasse dos recursos que são próprios do IPSENG acarretam, inclusive, em prejuízos à saúde dos servidores do estado de Minas Gerais. Por isso, a autonomia do IPSENG em Minas Gerais, mas das autarquias, né, de previdência de todos os servidores públicos, dos municípios, dos estados, o Instituto próprio, né, de Previdência, todos eles precisam ter autonomia para poderem não sofrer as consequências dessa ingerência dos estados. Senhores, o segundo, essa primeira edição do programa CSPB no Parlamento, mais 5 minutinhos, e aí a gente vai para as considerações finais. Que ótimo. Inclusive, Eduardo, ainda sobre esse tema, uma demanda de todos os servidores públicos, de todos os estados, em relação aos seus institutos próprios de previdência, é exatamente da gestão, além de que ela seja eminentemente, exclusivamente técnica, que seja uma gestão compartilhada. Porque nós, servidores públicos, pagamos a Previdência, somos o beneficiário da Previdência, a Previdência é nossa custeada, porque o Estado não põe dinheiro público no Fundo de Previdência e não participamos da gestão. É raro, lá em Goiânia, Goiânia, consegui aprovar uma lei municipal lá, em que o sindicato indica a direção técnica, fica reservada a presidência, claro, por o ente estatal, mas a diretoria tem que ser compartilhada através da nossa entidade sindical. Eu acho que se você agregasse também essa questão da gestão compartilhada ao fato de ser eminente, exclusivamente técnico, seria um grande ganho. E em seguida eu já quero deixar mais um pedido de comentário seu, porque nós estamos falando aí você acabou de falar que o Senhor não sabia que cuida também da saúde, e a PEC 001-2022, que foi aprovada no Senado, vai para a Câmara agora, que dá uma tungada de 50 bilhões de reais durante esse período eleitoral, a título de uma causa tão nobre que é aumentar o Bolsa Família, por exemplo, mas que está retirando dinheiro exatamente da educação e da saúde dos estados e municípios. Que comentário você tem sobre essa PEC? Ela é muito polêmica, eu sei, mas ela merece nosso comentário. Bom, com certeza, né? Nós não poderíamos deixar de falar sobre isso, né? É nitidamente eleitoreira, nós já sabemos disso, mas é inegável a tremenda carestia que nós temos vivido no Brasil, né? Fruto da incompetência dos governos em acabar com o desemprego, né? Nós já tivemos praticamente emprego pleno no Brasil, pleno emprego no Brasil, né? Hoje nós não temos mais. Nós já tivemos o Brasil fora do mapa da fome, hoje nós estamos de novo no mapa da fome. Então é inegável, né, que esses benefícios de transferência de renda, né, esses programas de transferência de renda, eles realmente sejam efetivados, né? E inclusive há uma defesa grande dos nossos grupos, né, para que isso aconteça, mas não da forma como está acontecendo, né? Tirando exatamente daquilo que já é deficitário, que é o investimento em educação, em saúde e outras áreas também da prestação de serviço público. Aí nós voltamos a falar aqui do sistema da dívida pública. Por que esses recursos não são retirados do financiamento da dívida pública? Por que esses recursos não são retirados exatamente daqueles que têm muito mais, né? O atual ministro da Economia já disse que, né, servidor, chamou ele de parasita, depois falou que ia botar uma bomba no bolso do inimigo, né? Nos chama aí de inimigos e tudo mais. Mas por que ele não está fazendo? E aí ele disse que a gente tinha que realmente pagar naquele período da pandemia pelos recursos e tudo mais, porque a gente recebia salário, né? Banqueiro está recebendo também. Banqueiro está recebendo o pagamento da dívida pública. Então é essencial, né, que aconteça sim o pagamento da transferência de renda. Mas a forma como está sendo feito
só reforça essa posição de que o governo tem um compromisso com os bancos, mas não tem um compromisso com a sociedade. Nós estamos fazendo uma manifestação pedindo que o governo, ao invés de retirar dinheiro dos estados e municípios, primeiro, nós defendemos sim que precisa aumentar os benefícios sociais. Ninguém que almoçou hoje e vai jantar hoje, vai almoçar amanhã, tem a autoridade moral para falar contra aumentar esses benefícios sociais para quem precisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a forma e de onde está se retirando. Então, nós estamos fazendo uma manifestação junto à Câmara para ver se modificamos essa PEC. Eu já peço de imediato a sua adesão a essa causa, de que bastaria o governo diminuir 1% da taxa de juros, cobriria mais do que os 50 bilhões. Uns 1%. Então, o que falta, na verdade, a vontade política, a coragem de enfrentar o problema verdadeiro e retirar de onde está sobrando. E não retirar de onde está faltando. Quem conhece a questão, não é isso? Com certeza, João Domingos. E já tem por certo o compromisso. Vou aproveitar, então, acho que na sequência só as considerações finais, que já deu tempo, né? E aí, Eduardo, tem um ping, então você conclui aí o que está falando, considerações finais, e a gente vai para o encerramento, pode ser? Muito obrigado, André. Bom, nessas considerações finais, eu não posso deixar de agradecer, né, novamente à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil por realizar esse encontro de esclarecimento à sociedade, né, para que, a partir do conhecimento, do esclarecimento sobre os candidatos, no momento adequado, façam a escolha correta, né, o voto consciente, como já, inclusive, é defendido pelo Sindicato de Servidores do Meio Ambiente aqui em Minas Gerais. Eles têm uma campanha, viu, João? O sindicato, o Sinsema, uma campanha do voto consciente. Então, é importante que tenhamos primeiro esse conhecimento, né, e me colocar à disposição, desde já, né, para toda essa pauta, como o João disse, há uma carta compromisso assinada, mas mais do que isso, eu já venho realizando ao longo desses anos, né, como servidor público e como dirigente, representando os servidores públicos, né, essa pauta, né? Essa pauta já está incorporada, né, à minha própria conduta e à minha própria ação, mas eu quero levar essa pauta, né? O compromisso é com a classe trabalhadora para levar os anseios, as demandas dos servidores públicos, da classe trabalhadora de uma forma geral, para dentro do Congresso Nacional. Porque lá dentro se discute tudo, menos direitos dos trabalhadores. Lá só se retira direito do trabalhador. E eu quero levar para a Câmara dos Deputados, né, esse compromisso de defesa da pauta dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. E, para isso, é fundamental que as pessoas nos conheçam. E a primeira oportunidade, né, de ter acesso às pessoas é realmente encontros como esse, promovidos pela Sindicatos Online, pela CSPB e por tantos outros, né, que têm nos feito convite. A gente espera ter condições de participar de todos. Mas esse compromisso, João, é um compromisso que você me conhece, nós já assumimos esse compromisso há muito tempo, mas é de levar essa pauta para dentro do Congresso Nacional. Obrigado, pré-candidato Eduardo Maia. João, eu só vou aqui encerrar e vou deixar na sua mão suas considerações finais, e o senhor encerra, como sempre, né, de forma brilhante. Então, essa aqui foi a primeira edição, né, do CSPB Rumo ao Parlamento. É lógico que na primeira edição sempre acontece alguma falhazinha técnica, nós vamos melhorar um pouquinho, vamos melhorar sempre. E foi uma honra estar aqui, ajudar a ser ferramenta para que esses encontros aconteçam. E todas as quartas, então, agora, a partir de agora, todas as quartas, não as quintas, todas as quartas, às 16 horas, João Domingos vai representar o programa junto comigo aqui, CSPB Rumo ao Parlamento. Tá bom, gente? Obrigado a todos, João Domingos, considerações finais, encerra e a gente encerra tudo isso. Valeu. Bem, eu quero iniciar agradecendo a colaboração dos sindicatos online. Eu sempre digo que o sindicato online não é um parceiro de primeira hora, é de todas as horas. Há muito essa parceria tão exitosa. Espero que para ambas as partes, para a CSPB, desde o ano de 2019 que nós temos com essa empresa. Agradecer, Eduardo,
sua participação e dizer que eu fiquei muito feliz em inaugurar esse projeto com você. Esse projeto, esse programa CSPB Rumo ao Parlamento, ele é, na verdade, uma ferramenta buscando transformação social. E esse é o melhor sindicalismo que se pode fazer. A entidade sindical, ela é, antes de tudo, uma entidade de transformação social. Transformar a sociedade a favor do trabalhador. E essa transformação, ela vem, sobretudo, através do conhecimento. O combate à ignorância no sentido da falta de conhecimento, tem que ser uma constante na transformação social. Então, todas as quartas-feiras, às 16 horas, excepcionalmente a estreia foi na quinta, mas todas as quarta-feiras, às 16 horas, nós estaremos aqui debatendo esses temas com os nossos candidatos. Já anunciei aqui, a próxima entrevistada será a nossa companheira, a presidente da Federação, Fernandes, que também é candidata a deputada federal pelo PSB de Mato Grosso do Sul. E a você, ouvinte, a você, eleitor, deixo aqui os melhores agradecimentos. Estejam conosco, nós vamos... os candidatos a deputado federal voltarão a esse programa, viu, Eduardo? Você vai voltar aqui mais no fim da campanha para fazer uma avaliação. E... Estou tendo um pouquinho de problema com a conexão do João. Vamos esperar um pouquinho restabelecer, que ele está voltando rápido. As últimas vezes que aconteceu, voltou rapidinho, né? Sim, sim. Todo esse material aqui, ele será divulgado por uma malha de mais de 2.000 entidades. João, a gente teve um probleminha com a sua conexão. Nós vamos precisar voltar um pouquinho. Eduardo, você lembra aquela hora que ele cortou ali? Ele estava acabando, João, você estava acabando de falar sobre os novos participantes, né, que a segunda participante seria a colega do Mato Grosso do Sul, quando se interrompeu a sua fala. E já queria aproveitar, já que você vai voltar a falar, João, para poder sempre contar comigo, porque junto nós faremos a diferença, ok? Travou de novo. Eu acho que ele travou de novo. Aí voltou. Conseguiu? Parece que voltou. O que eu estava falando, Eduardo? Você estava apresentando a pré-candidata do Mato Grosso do Sul quando interrompeu a sua fala, e eu completei dizendo que você pode sempre contar comigo, que junto nós faremos a diferença, tá bom? O senhor parou antes de falar o nome do próximo convidado. Sim, foi antes do nome dela. Isso, na próxima quarta-feira, como em todas as quarta-feiras, nós estaremos de volta nesse programa, e a nossa próxima entrevistada será a presidente da Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, a nossa companheira Lívia Fernandes, que é candidata a deputada federal pelo PSB de Mato Grosso do Sul. A vocês, então, um grande abraço. Eu peço desculpa. A internet aqui em Brasília está um caos, está implantando o sistema 5G. Dá para ver que está um caos, né? E caiu de novo. Eu acho que ia ficar no quadro. Então está o caos. Mas, com certeza, a criatividade, os recursos técnicos da sindicato online fará com que o programa seja extremamente exitoso. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa. Boa tarde a todos. Encerrar com 103.